Adidas e Puma são duas das marcas esportivas mais icônicas do mundo. E, no entanto, ambas estão sediadas nesta pequena cidade na Alemanha. Isso porque essas duas empresas compartilham uma história muito controversa, repleta de traição, sabotagem e uma rivalidade entre irmãos como nenhuma outra. Adolf e Rudolf Dassler eram irmãos, mas acabaram fundando empresas de calçados rivais e se tornando inimigos ferrenhos. A história da Adidas e da Puma foi como uma partida de xadrez que durou a vida inteira, onde ambos os irmãos não mediram esforços para tentar destruir um ao outro. Mesmo até hoje, sua briga de família ainda divide toda a cidade onde nasceram, com metade apoiando a Adidas e a outra metade apoiando a Puma. Esta é uma história de mentiras, segredos e corrupção. Ela abrange duas guerras mundiais e descobre como os fundadores se juntaram ao Partido Nazista e produziram armas para o exército de Hitler. Dois irmãos unidos pelo sangue, mas separados pela ganância e ambição. Esta é a insana história verdadeira de Adidas e Puma. Os garotos da lavanderia. Em 1898, Rudolf Dassler, conhecido como Rudy, nasceu em uma família pobre. Apenas 2 anos depois, seu irmão Adolf nasceu, conhecido como Adi. E é justo dizer que foi uma infância difícil para os dois irmãos. Eles viviam em uma pequena cidade na Alemanha, que era conhecida por suas fábricas de calçados. O pai deles trabalhava em uma dessas, mas não ganhava dinheiro suficiente para sustentar toda a família. Então, a mãe deles administrava uma lavanderia como complemento. Ela lavava as roupas das pessoas e então Rudy e Ed as entregavam pela cidade. E assim, eles rapidamente ficaram conhecidos como os garotos da lavanderia. No entanto, ambos os meninos foram mais tarde convocados para o exército alemão para lutar na Primeira Guerra Mundial. E, quando voltaram para casa, a lavanderia de sua mãe havia perdido todos os clientes. A guerra havia destruído a economia da Alemanha e a situação parecia sombria. Mas desta vez, foi Ed quem teve uma ideia de negócio para tentar ajudar sua família a sobreviver. Ed sempre se interessou por atletismo e por muitos anos quis seguir os passos de seu pai como sapateiro. Veja bem, na época, as pessoas normalmente não tinham sapatos específicos para diferentes eventos. Então, Ed imaginou que, se ele criasse sapatos com cravos especificamente para a corrida, isso daria aos atletas uma enorme vantagem. E assim, Ed decidiu transformar o galpão de lavanderia de sua mãe em uma oficina para fazer seus próprios sapatos. Havia alguns obstáculos importantes no caminho, no entanto. Ed não tinha dinheiro nem materiais, e a guerra havia derrubado as redes elétricas da cidade. Contudo, isso não o impediu. Em vez de comprar os materiais de que precisava para fazer os sapatos, Ed passou dias vasculhando antigos campos de batalha em busca de quaisquer materiais que pudesse encontrar. Ele usou tiras de couro de capacetes, barbante de paraquedas, rasgados e basicamente qualquer coisa que pudesse encontrar para fazer sapatos. Para compensar a falta de eletricidade, Ed foi criativo. Ele prendeu um aparador de couro a uma roda de bicicleta e pediu a um de seus amigos para pedalar para lhe dar a energia de que precisava. Graças à improvisação de Ed, ele conseguiu fazer sapatos que eram surpreendentemente duráveis e se tornaram populares em sua cidade. Ele também ficou obcecado por cada detalhe dos sapatos e experimentou todos os tipos de materiais e designs diferentes. Ficou claro que seu negócio tinha potencial para a expansão, e então o irmão de Ed, Rudy, decidiu largar o emprego e vir trabalhar com Ed. Rudy era muito mais extrovertido e carismático que seu irmão, então ele se concentraria nas vendas. Enquanto isso, Ed amava esportes e era um perfeccionista com os designs, então ele se concentraria na fabricação dos sapatos. E assim, parecia que juntos eles formariam uma ótima equipe. Em 1924, eles iniciaram oficialmente a fábrica de calçados esportivos dos irmãos Dassler.
Claro, ninguém poderia prever que essa joint venture separaria a família e levaria a dois impérios globais de calçados. Rudy ofereceu os sapatos Dazzler a todos os clubes esportivos que conseguiu encontrar na Alemanha. As vendas aumentaram rapidamente, o que permitiu aos irmãos sair do apertado galpão de lavanderia de sua família e ir para uma nova fábrica com equipamentos melhores e mais funcionários. Agora, eles podiam fazer sapatos de maior qualidade e também expandir para chuteiras de futebol, o que foi um bom momento, já que o futebol estava crescendo rapidamente em popularidade em todo o país. Rudy deu pares gratuitos para muitos clubes de futebol, sabendo que, assim que vissem a qualidade, eles quereriam mais. E assim, os negócios iam bem para os irmãos. Ed continuava melhorando a qualidade de seus sapatos e Rudy continuava vendendo-os. Mas então, Hitler subiu ao poder e nada mais seria o mesmo. Os nazistas começaram a promover fortemente esportes e aptidão física como forma de fomentar o orgulho nacional do povo alemão ou prepará-los para a guerra. Isso levou a uma demanda sem precedentes por calçados esportivos, e os irmãos Dassler estavam lá para lucrar com isso. Tanto Ed quanto Rudy também se juntaram oficialmente ao Partido Nazista. Alguns podem dizer que isso era uma necessidade na época, se você quisesse administrar um negócio na Alemanha. Mas parece haver evidências de que ambos eram genuínos apoiadores de Hitler. Rudy era, na verdade, bastante vocal sobre suas fortes opiniões políticas em apoio aos nazistas, e embora Ed fosse menos vocal, ele estava fortemente envolvido na juventude hitlerista. De qualquer forma, não há dúvida de que seus negócios de calçados esportivos se beneficiaram maciçamente do regime nazista. Mas seu maior avanço de todos foi em 1936, quando a Alemanha sediou os Jogos Olímpicos. Estas foram as primeiras Olimpíadas a serem televisionadas e, portanto, os irmãos perceberam que era uma oportunidade de marketing de ouro. Se eles conseguissem que atletas olímpicos usassem seus sapatos, seria o anúncio perfeito. E havia um atleta em particular que eles queriam que usasse seus sapatos. Jesse Owens, um afro-americano que era um dos atletas mais populares do mundo. No entanto, patrocinar Jesse Owens era uma jogada perigosa. Hitler via as Olimpíadas como uma forma de demonstrar ao mundo o que ele acreditava ser a superioridade da raça alemã. E, portanto, ter um atleta negro vencendo iria completamente contra o que Hitler queria. Assim, os irmãos Dassler serem vistos apoiando Jesse Owens era, sem dúvida, arriscado. Mas Ed estava determinado a fazê-lo e foi encontrar Jesse Owens na Vila Olímpica. Após uma breve conversa, ele lhe mostrou seus tênis de corrida personalizados, e Jesse aceitou o presente e concordou em usar os sapatos durante as Olimpíadas. Veja bem, naquela época as coisas eram diferentes. Os atletas ficavam felizes em receber ótimos sapatos de graça e não esperavam nenhuma compensação adicional por usá-los. Jesse Owens ganhou 4 medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Berlim, usando os sapatos Dassler. Hitler ficou, é claro, furioso, pois isso ia completamente contra a propaganda que ele tentava impor sobre a supremacia da raça ariana. Mas isso foi, sem dúvida, uma promoção incrível para os irmãos, já que o melhor atleta das Olimpíadas estava usando seus sapatos. Graças a essa publicidade, os irmãos logo começaram a receber pedidos de todo o mundo. Na superfície, tudo parecia ótimo para marcar para a empresa deles. No entanto, nos bastidores, as tensões começaram a crescer entre os dois irmãos, e as consequências das Olimpíadas seriam o começo do fim. A fábrica Dassler estava mais movimentada do que nunca, mas os irmãos não conseguiam concordar sobre como lidar com isso. À medida que o estresse do negócio aumentava, também aumentavam as tensões entre os irmãos. Rudy sentia que o negócio não seria nada sem seus esforços de vendas, enquanto Ed sentia que o negócio não seria nada sem seu produto. E as coisas ficaram mais tensas depois que a Segunda Guerra Mundial eclodiu, pois esperava-se que todas as empresas contribuíssem para o esforço de guerra. Assim,
A fábrica Dassler tornou-se fabricante de botas e armas para soldados nazistas. Rudy viu isso como uma ameaça, porque durante a guerra, Ed estava claramente no comando. Ele era quem entendia de fabricação. E Rudy ficou paranoico, achando que Ed o estava expulsando do negócio. Isso levou a muitas brigas. Mas para piorar as coisas, os irmãos haviam investido em uma propriedade juntos, então ambos estavam morando na mesma casa, junto com suas esposas e filhos. E assim, eles passavam quase todo o tempo juntos e começaram a discutir mais do que nunca. Uma noite, quando bombas aliadas estavam sendo lançadas sobre a Alemanha, Ed e sua esposa desceram para o porão para se abrigar. Quando ele viu Rudy e sua esposa já lá embaixo, ele disse: "Os desgraçados estão de volta." Ora, Ed disse que estava se referindo aos aliados, que estavam atualmente bombardeando-os. Mas Rudy estava convencido de que os comentários de Ed haviam sido direcionados a ele e sua esposa. Quando a família saiu daquele porão, Rudy e Ed não conseguiam mais se suportar. Logo depois, Rudy foi convocado para o exército, enquanto Ed foi autorizado a ficar para operar a fábrica, que agora produzia peças de tanque. Mas, enquanto estava nas linhas de frente, Rudy ficou mais convencido de que Ed queria tomar a empresa para si. Então, ele enviou uma carta dizendo que não achava que Ed tivesse o caráter para liderar a empresa. E Rudy exigiu que sua esposa fosse sua representante enquanto ele estivesse fora com o exército. Mas Ed recusou. O ódio entre os irmãos tornou-se tão intenso que Rudy denunciou Ed às autoridades nazistas, alegando que ele estava estocando couro que deveria ter sido usado para o esforço de guerra. Como resultado, Ed foi brevemente detido e interrogado. Após o fim da guerra, começou o processo de desnazificação, onde os americanos levaram alemães a julgamento para descobrir se haviam cometido algum crime durante a guerra. Rudy foi preso devido a suspeitas de seu forte envolvimento no regime nazista e passou 1 ano em um campo de prisioneiros de guerra. Durante esse tempo, ele ficou amargurado porque seu irmão não estava fazendo nada para ajudá-lo a ser libertado. Na verdade, os americanos revelaram mais tarde que a prisão de Rudy havia sido por causa de uma denúncia que receberam. E então, Rudy ficou convencido de que foi Ed quem o entregou aos americanos para se livrar dele. Quando Rudy foi finalmente libertado da prisão, Ed estava passando por seu próprio julgamento, onde era suspeito de lucrar com a guerra, e Rudy não perdeu a chance de testemunhar contra ele. Claro, Ed negou tudo, e eventualmente ambos, os irmãos, foram inocentados. Mas depois de tudo o que havia acontecido, eles não eram mais irmãos. Eram inimigos jurados. Havia até rumores de um suposto caso entre Rudy e a esposa de Ed. E este é o problema. Havia tantas alegações que é difícil saber exatamente o que é verdade. O que sabemos com certeza é que depois de todas as brigas e traições, os irmãos não conseguiam se suportar e não havia como eles trabalharem juntos. E assim, em 1948, após meses de negociações amargas, Rudy e Ed dividiram os ativos da empresa e registraram 2 empresas separadas, Adidas e Puma. E com ambos os irmãos movidos pela vingança, eles passariam o resto de suas vidas sabotando os negócios um do outro. Para nomear sua empresa, Ed usou seu apelido, Adi, e o combinou com a primeira metade de seu sobrenome, Dassler. Dependendo de onde você é, você pode pronunciar Adidas ou, pessoalmente, sempre ouvi Adidas. Quanto a Rudy, ele também ia nomear sua empresa com seu próprio nome, então inicialmente a chamou de Ruda. Mas depois de algumas semanas, ele decidiu mudar para o nome que todos conhecemos, Puma. Ele achou que soava melhor e disse que os atletas queriam ser como um puma. Novamente, dependendo de onde você é, você pode dizer Puma ou Puma. De qualquer forma, dividir uma empresa em 2 empresas diferentes foi um processo confuso.
os funcionários tiveram que escolher para qual nova empresa ir trabalhar. A maioria da equipe técnica foi com Ed e a maior parte da equipe de vendas foi com Rudy. Mas isso teve um efeito estranho em sua pequena cidade natal. A cidade onde Ed e Rudy moravam era dividida ao meio por um rio. E assim, uma vez que Ed e Rudy se separaram em duas empresas, a Adidas ficou de um lado e a Puma do outro. E a partir daquele momento, a cidade ficou para sempre dividida. Adidas e Puma rapidamente se tornaram os maiores empregadores em seus respectivos lados do rio, e assim desenvolveram suas próprias comunidades semi-isoladas. Cada lado tinha sua própria escola, então os filhos dos pais que trabalhavam para a Adidas iam para uma escola, e os filhos dos pais que trabalhavam para a Puma iam para outra. Também era altamente desaprovado namorar pessoas do outro lado da cidade, e gangues rivais até se formaram com base nos sapatos. Era praticamente um crime usar Puma no lado Adidas da cidade e vice-versa. Eventualmente, a cidade natal dos irmãos ficou conhecida como a Cidade dos Pescoços Curvados, porque as pessoas estavam sempre olhando para baixo para ver que sapatos as pessoas estavam usando, para saber se deveriam falar com elas ou não. A única pessoa que não escolheu um lado foi o prefeito, que em eventos oficiais usava um sapato da Adidas e um da Puma, para garantir que ambas as marcas fossem representadas. A princípio, porém, teria sido difícil distinguir os sapatos Adidas e Puma, porque eles pareciam praticamente iguais. No entanto, uma das técnicas que Ed usava para tornar os tênis de corrida mais estáveis era adicionar 3 tiras de couro em suas laterais. Então, em 1949, Ed começou a pintar essas tiras de couro de branco, o que instantaneamente destacou seu sapato, e as pessoas adoraram o visual. Agora que os sapatos Adidas e Puma pareciam diferentes, tanto Rudy quanto Ed estavam determinados a se tornar o fabricante dominante de calçados esportivos na Alemanha, e uma grande oportunidade se aproximava. A Alemanha estava se preparando para sua primeira Copa do Mundo desde a guerra. Rudy conhecia pessoalmente o técnico da seleção nacional e tentou fechar um acordo com ele para garantir que a equipe alemã usasse chuteiras Puma durante a Copa do Mundo. No entanto, eles não conseguiram chegar a um acordo sobre as condições de pagamento. Rudy estava convencido de que o técnico cederia eventualmente, mas isso se voltou completamente contra ele, pois o técnico fechou um acordo com Ed. E assim, a equipe alemã usou sapatos Adidas. A princípio, porém, a equipe alemã parecia estar passando por um momento difícil e as expectativas eram baixas. Mas então, para a surpresa de todos, eles de alguma forma chegaram à final. Certamente seria aqui que sua sorte acabaria, pois estavam jogando contra a Hungria, que não perdia uma partida há 4 anos. Logo antes do início do jogo, porém, começou a chover, e essa foi uma excelente notícia. Veja bem, as chuteiras que Ed havia projetado sob medida para os jogadores alemães podiam ser ajustadas aparafusando travas na parte inferior. Ele chamou essas chuteiras de travas ajustáveis, e elas davam aos jogadores da Alemanha uma aderência muito melhor quando a grama estava molhada. Ainda assim, a final começou mal para a Alemanha, pois estavam perdendo por 2 gols. Mas à medida que o campo ficava cada vez mais enlameado, os jogadores da Hungria começaram a escorregar, enquanto os jogadores da Alemanha corriam perfeitamente bem graças às suas travas ajustáveis. Logo, a Alemanha marcou o primeiro gol, depois o segundo, e nos minutos finais do jogo, assumiu a liderança. Foi uma vitória extremamente improvável para a Alemanha Ocidental, que os fãs descreveram como um milagre. Pela primeira vez desde a guerra, o povo da Alemanha tinha algo do que se orgulhar. Foi um dos momentos culturais mais edificantes do país. E como a equipe havia vencido usando sapatos Adidas, isso transformou Ed em uma espécie de herói nacional. A Adidas teve uma explosão maciça de demanda.
Enquanto isso, Rudy ficou arrasado por ter perdido uma oportunidade de ouro para promover sua empresa. As tensões aumentaram ainda mais 2 anos depois, durante as Olimpíadas de Melbourne. O carregamento de sapatos da Puma misteriosamente não foi liberado pela alfândega, mas o da Adidas sim. Rumores surgiram de que funcionários da alfândega haviam sido subornados pela Adidas para não liberar o carregamento da Puma, para que a maioria dos atletas usasse sapatos Adidas. Rudy ficou furioso porque a Adidas estava ganhando destaque e, nos anos seguintes, Adidas e Puma tentariam superar uma a outra em todas as oportunidades. A briga movida pela vingança de Rudy e Eddie os levou a expandir agressivamente seus negócios. Ambas as empresas começaram a vender seus sapatos no exterior e, em seguida, também começaram a vender outros produtos, como shorts, meias e tênis. O que uma empresa fazia, a outra também fazia. E com ambas as empresas se expandindo rapidamente, os dois irmãos recrutaram seus filhos para ajudá-los. Então, o filho de Eddie, chamado Horst, começou a tomar decisões pela Adidas, e o filho de Rudy, chamado Armin, começou a tomar decisões pela Puma. Com uma nova geração de Dazzlers, você pode pensar que o drama familiar teria esfriado, mas em vez disso, foi o oposto. Muito em breve, os filhos teriam seus próprios motivos para se odiarem. O Pacto Pelé. Ambas as empresas se envolveram em uma corrida de patrocínios para fechar acordos com os melhores atletas. Eles gastariam enormes quantias de dinheiro cortejando as maiores estrelas para tentar fazê-las usar seus sapatos. No entanto, isso logo saiu do controle. Para as Olimpíadas de 1968, Horst e Armin haviam desperdiçado quantias infinitas de dinheiro entrando em guerras, de lances um contra o outro, para patrocinar certos atletas. Isso aumentou maciçamente seus custos e dizimou seus lucros. Então, antes da Copa do Mundo de 1970 no México, eles fizeram um pacto secreto. Veja bem, na época, havia um atleta que ambos estavam desesperados para contratar: Pelé. Pelé não era apenas mais um jogador de futebol. Ele era visto como o jogador mais talentoso do mundo. Como ele era mundialmente famoso, contratar Pelé teria sido um divisor de águas para a Adidas ou para a Puma. Mas Horst e Armin sabiam que se um deles tentasse, o outro simplesmente faria uma oferta melhor. E eles continuariam superando um ao outro até queimar todo o seu dinheiro. Então foi feito um acordo de que nem a Adidas nem a Puma patrocinariam Pelé. Ele estava estritamente fora dos limites. Então, você pode imaginar o choque e a raiva da equipe Adidas quando ligaram a TV para as quartas de final da Copa do Mundo e viram Pelé usando um par de sapatos Puma. Enquanto as equipes se posicionavam para o apito inicial, todas as câmeras estavam apontadas para Pelé, e logo antes do início do jogo, Pelé pediu ao árbitro para parar por um momento. Ele então se ajoelhou e amarrou os cadarços. Por aqueles poucos segundos, a Puma dominou milhões de telas de televisão em todo o mundo. Sem que a Adidas soubesse, a Puma havia contratado Pelé em um acordo que valia mais de $125 mil, e fazê-lo parar o jogo para amarrar os cadarços foi literalmente o anúncio perfeito. Pelé levou o Brasil à vitória na Copa do Mundo, o que elevou a posição global da Puma e tornou suas chuteiras best-sellers globais por muitos anos. Obviamente, Horst ficou furioso porque Armin havia quebrado o pacto deles. A briga dos Dazzler estava de volta e mais forte do que nunca. Enquanto isso, Eddie e Rudy estavam agora na casa dos 70 anos. Eles ainda não se falavam há muitos anos e continuavam a se odiar. Na verdade, mesmo quando Rudy estava morrendo de câncer de pulmão, Eddie se recusou a vê-lo, ou mesmo a ir ao seu funeral. O próprio Eddie morreu alguns anos depois. Ambos, os irmãos, estão enterrados no cemitério de sua cidade, mas em extremidades opostas. Então, mesmo na morte, eles ainda permanecem divididos. O capítulo final. Tanto a Adidas quanto a Puma
haviam perdido seus fundadores e, sem eles, seus filhos. Horst e Armin tiveram dificuldades para assumir a liderança. Sob a liderança de Horst, a Adidas se concentrou tanto em acordos de patrocínio e em superar a Puma em gastos que gastou quase todo o seu dinheiro e esqueceu completamente o que seus clientes realmente se importavam. Enquanto isso, a Puma, sob a liderança de Armin, concentrou-se exclusivamente em expandir para a escala da Adidas, o que não aconteceu, e a qualidade de seus produtos sofreu por causa disso. O final dos anos 70 e início dos 80 foram uma época terrível para ambas as empresas, e, em 1989, elas estavam à beira da falência. Então, ambas foram vendidas para investidores privados. Agora, Adidas e Puma eram problema de outra pessoa, mas revivê-las não seria fácil. Adidas e Puma estavam tão focadas em superar uma a outra que, nos anos 90, a Nike havia vencido ambas e se tornado a líder indiscutível da indústria esportiva. No entanto, em 1993, Robert Louis Dreyfus, um bilionário suíço conhecido por reerguer marcas, comprou a Adidas. Ele queria posicionar a Adidas como a marca esportiva para atletas sérios, mas também torná-la legal novamente. Então, ele se concentrou em criar novos produtos inovadores, como as chuteiras Predator, e em fazer parceria com atletas estrelas como David Beckham, Kobe Bryant e Andre Agassi. Em 2006, a Adidas já estava em uma situação muito melhor, então Louis Dreyfus comprou a Reebok por 3,8 bilhões, e em 2013 eles fizeram parceria com Kanye West para criar os Yeezys, que se tornaram uma marca de $1 bilhão por si só. Então, graças a Louis Dreyfus, a Adidas conseguiu revidar contra a Nike e agora era maior do que nunca. Quanto à Puma, foi comprada em 1993 por um jovem executivo alemão chamado Jochen Zeitz. E ele adotou uma abordagem muito diferente. A Puma era menor que a Adidas. Então, assim que Zeitz garantiu que eles estavam fazendo produtos de qualidade novamente, ele entrou em mercados de nicho, como a Fórmula 1. Ele então fechou acordos com atletas de alto perfil como Usain Bolt. Mas, o mais crucial de tudo, Zeitz transformou a Puma em mais do que apenas uma empresa esportiva, trabalhando com designers ousados como Alexander McQueen e até trazendo Rihanna como sua diretora criativa. Ele posicionou a Puma como um jogador, ousado e rebelde na moda como um todo. Graças a Zeitz, a Puma havia recuperado o status de marca bilionária em meados dos anos 2000 e agora é a terceira maior empresa de vestuário esportivo do mundo, atrás apenas da Adidas e da Nike. Adidas e Puma não são mais empresas familiares. Então, em 2009, eles finalmente puseram fim à briga dos Dassler, organizando uma partida de futebol amigável na cidade natal de Ed e Rudy. Funcionários da Adidas e da Puma jogaram juntos em times mistos, e os dois CEOs até jogaram no mesmo time como demonstração de solidariedade. No entanto, mesmo até hoje, a cidade onde tudo começou ainda está dividida, com a sede da Adidas de um lado do rio e a da Puma do outro. Não se pode deixar de imaginar se os irmãos Dassler não tivessem brigado e passado tanto tempo lutando. Um contra o outro, talvez eles tivessem construído a marca esportiva número 1. Mas em vez disso, a Nike o fez. E para ver como eles fizeram isso, basta clicar nesta miniatura na tela agora. Confia em mim. A história da Nike é maluca. Te vejo lá. E aí, que história de família, hein? 2 irmãos, uma paixão por sapatos e uma rivalidade que criou 2 gigantes do esporte mundial. De um simples galpão de lavanderia a impérios globais, passando por Olimpíadas, guerras e até um pacto quebrado com o Rei Pelé. A saga de Adidas e Puma é a prova de que, às vezes, as maiores criações nascem dos conflitos mais intensos. Mas será que, se não fosse a briga, eles seriam ainda maiores? Ou foi justamente essa competição que os impulsionou? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Queremos saber o que você acha dessa treta familiar bilionária.
E se você curtiu desvendar os bastidores dessa rivalidade lendária, não esquece de deixar aquele like esperto e se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma das nossas próximas histórias sobre marcas, impérios e as curiosidades que moldaram o nosso mundo. Até a próxima!